Anunciar imposto não é notícia positiva para nenhum governo, mas o que a gestão atual não imaginava era o tamanho do estrago que o assunto iria causar ou gerar para a imagem do presidente Lula. Na pesquisa da Quest sobre o governo Lula, que mostramos ainda há pouco, inclusive, as pessoas foram questionadas sobre quais notícias ou quais foram as notícias mais negativas que elas ouviram da gestão de Lula. E a taxação de compras internacionais que envolveram as lojas Shein, aprendi a falar, e Shopee, liderou disparado as menções com 16%. O tema pegou tão mal que foi mais mencionado que as notícias sobre Lula ser corrupto e não cumprir com o que promete. Ou até mesmo um suposto fim do Bolsa Família, por exemplo. É claro que eu tenho que deixar para vocês, é muito evidente que nesse caso se trata de fake news. Bom, assim que a notícia da taxação começou a circular nas redes sociais, na semana passada, gerou uma enxurrada de críticas. A primeira-dama Janja foi uma das primeiras a se pronunciar. Ela disse que a medida atingiria apenas as empresas e não os consumidores, mas a justificativa não convenceu. Desde então, a situação só piorou. Até que, ontem, o ministro Fernando Haddad anunciou que Lula voltou atrás, inclusive aqui durante o grande debate, e decidiu manter a isenção. Vinícius Poit, a pressão popular nas redes sociais, incluindo as críticas após a postagem da Janja, foi responsável por Lula ter mudado de opinião e mantido a isenção? Com certeza, Luciana. Se não foi a única responsável, foi a maior responsável. E vou trazer dados aqui, gente. Instituto Locomotivo, do Renato Meirelles, cara respeitado, amigo e com muita credibilidade, fez uma pesquisa sobre o assunto, tá? Mais de 80 milhões de brasileiros já compraram ou em Shopee, ou na Shein, ou conhecida como Shein, ou na AliExpress. 82,6 milhões de brasileiros, para ser preciso, já compraram nesses sites. Isso significa 53%, tá? De todos os eleitores. 82,6 milhões, 53% de todos os eleitores no Brasil. É muita gente, muita gente. 82,6 milhões é mais que todos os votos que o Lula teve na eleição, que foram 59 milhões no segundo turno. Então, o estrago para o governo a curto prazo, demonstrado pela ótima pesquisa da Genial Quest, é claro como a luz do dia. O presidente Lula, que cuida mais da parte política, mas na hora voou em cima, rapaz, suspende isso daí, porque o que vai prejudicar o nosso governo uma ação dessa, que atinge a classe média, que atinge todas as pessoas, além de todas as dúvidas econômicas que a população está, é estrondoso, já está ferrando com a nossa popularidade. E não é um achismo. Tem números que a gente acabou de apresentar sobre quem compra, quantas pessoas, não estão falando de meia dúzia, estão falando de muito mais do que os eleitores que o Lula teve. E tem pesquisa mostrando que a popularidade do presidente caiu exponencialmente. Pois então, a pergunta para a Gabi é a mesma. A postagem da Janja foi também responsável por Lula ter mudado de opinião e mantido a isenção? Olha, eu acho que teve uma grande pressão das redes, né? A Janja foi uma das pessoas que se manifestaram. E aí, agora, só um detalhe, eu não sabia que era Shein, eu falo Shein, eu falo errado. Ah, então. Eu falo Shein, tem eu gente que fala Shein. Gente, então... coitada, tá perdendo o seu tempo, hein, com Shein. Não, é porque agora, gente, porque né, eu também sou consumidora desses sites, e aí eu preciso falar certinho, né? Shein. Então, olha, eu acho que assim, a gente tem uma mudança, né, de paradigma, a gente vai ter que se atualizar, os novos governos vão ter que se atualizar com relação a esse diálogo, né, com a sociedade civil, né? Então, assim, houve uma grande pressão das redes, de fato, né, a classe média, e não só a classe média, a classe C e D também consome muito por esses sites, né? E
pelo que eu até estava lendo hoje nas notícias, é muito cedo ainda para a gente fazer análise da pesquisa, né? Que saiu hoje, a pesquisa sobre a popularidade do presidente Lula. Mas me parece que essa repercussão da taxação das compras da Shein foi muito alta, né? Teve um impacto na queda de popularidade dele, embora eu até tenha comentado aqui inicialmente que eu não achei que foi uma queda tão grande, é natural e tudo mais. Mas economia, gente, economia influencia demais. Então, penso que ele está aberto, sim, às manifestações das redes sociais, mas eu acho que é algo que a gente vai precisar melhorar, não só no governo Lula, mas nas demais instituições, em como ouvir as demandas da sociedade sem ser por rede social, sem ser por pressão de imprensa, sabe? Trazer para instituições mais próximas e oficiais do governo, conselhos de participação social, para outras esferas, o tipo de diálogo quando você vai fazer uma alteração como foi essa que foi feita, né? E a postagem da Janja foi no sentido de tentar esclarecer que era o que eu tinha entendido também que ia acontecer. Deixa eu ver aqui meu tempo, que essa... 3 minutos e 10. Então, só rapidinho. O que eu tinha entendido que ia acontecer, que agora o ministro falou diferente, era que realmente que ia aumentar a fiscalização. Desde o início eu tinha entendido isso. Eu tinha ouvido uma entrevista do ministro adjunto, do secretário adjunto, que é o Galípolo, dizendo, não, gente, olha, a gente não vai criar nenhuma taxa a mais, a gente só vai acirrar a fiscalização. E aí ontem o ministro Fernando Haddad falou, não, olha, a gente desistiu de taxar. Então eu mesma fiquei um pouco confusa. Acho que houve também um problema de comunicação do governo, né, ou do Ministério da Fazenda com a população sobre o que significaria essas taxações, ou não, né? Ia ser ou não ia ser? Ficou um pouco confuso. Ia ser sim, Gabi, ia ter uma taxação assim, de produtos até $50, o que dava mais ou menos R$250, entre pessoas físicas também, porque empresas chinesas acabavam burlando isso e mandando o produto, enviando esse produto, como se fosse uma pessoa física e assim fugindo dessa taxação. Agora, a pedido do presidente Lula, é o que disse o ministro Fernando Haddad, eles vão começar a fiscalizar mais essas empresas que burlam, que se passam por pessoa física enviando esse produto, em vez de taxar. Em um primeiro momento, pelo menos, o que indicou que a pressão popular, a classe média que ficou extremamente desgostosa dessa notícia, que compra nesses sites chineses, acabou ganhando essa briga aí, né, Vinícius Poit? E aí eu vou trazer para a parte política, porque o presidente Lula, ele precisa se alinhar com a classe média, né? Talvez, se a gente, naquelas pesquisas eleitorais, nós mostrávamos que era a classe média que mais rejeitava ali o presidente Lula. Precisa cumprir as promessas que o presidente fez antes da eleição, durante a campanha, depois da eleição. Olha, nós vamos olhar para o povo, nós vamos olhar para a classe média, que é a grande classe consumidora desse país. Nós vamos olhar para todos, nós vamos ser um governo de todos. Mas que governo de todos que é esse? Se até, como diz o outro, né, os memes da internet, até a blusinha da Shopee. E, gente, eu trago um dado muito importante. A Shopee, a Shein, nutrem várias empreendedoras por esse Brasil. Não é só quem compra que iria se lascar nessa, tá? Trouxe aqui, ó, programas de afiliados das duas. Porque não é a última discussão que a gente teve aqui, se eu não me engano, na última quinta-feira, na estreia do Grande Debate, ou na sexta, a gente falou sobre o tema. Recebi um monte de mensagem de empreendedoras, mulheres empreendedoras. Poit, é um absurdo. A gente trabalha como líder da Shopee, a gente ganha comissão, a gente tem uma lojinha da Shopee, da Shein. Eu falei, mas como é que funciona isso? E fui pesquisar. Só na Shopee, 50% de quem vende na Shopee são mulheres. Tem até o hashtag Elas na Shopee. Essas mulheres brasileiras vendem produtos, ganham comissão, têm renda para colocar dinheiro dentro da sua casa. Na Shein, são as afiliadas da Shein, que pode ganhar de 3 a 5 mil reais por mês, 10 a 20% da comissão. Foi esse grupo de afiliadas da Shein, agora me recordando bem, que me buscou. Poit, é um absurdo. Elas têm aqueles links, sabe aquelas lojas? Você deve saber de várias lojas, inclusive brasileiras, não preciso citar o nome, que você cria o seu link. Ó, a loja do poit.total.com.br. E através daquele link, tudo que for comprado, você ganha comissão. Então, fazendo uma atitude dessa, Luciana, o presidente,
ele não só iria prejudicar toda a classe média que ele precisa conquistar e que notavelmente está perdendo popularidade, está piorando muito os seus índices, como prejudicando, a Gabriela citou, classe D, classe E, os consumidores, pequenas empreendedoras, é muita gente. Agora, olha, voltamos atrás. Eu, assim como eles voltaram atrás, eu estou com 2 pés atrás nessa atitude. Porque segundo a própria pesquisa ali do Locomotiva, do Renato Meirelles, ele fala na reportagem do Jornal Globo, que é da semana passada, olha, a comunicação do governo foi errada. Falaram que era taxa, mas não era, fiscalização. Então essa voltada atrás me soa, olha, vamos repaginar a comunicação, porque agora nós vamos fiscalizar, vamos coibir e o preço vai subir. Porque para a pessoa física não tem o imposto, mas para a empresa tem. E aí, gente, é quase o dobro do que você estava pagando. Muito bem, Gabriela, eu queria te ouvir também sobre essa necessidade do governo federal, do governo Lula especificamente, estar em paz com a classe média. Não, é importante estar em paz com a classe média, né? Mas assim, voltando só um pouquinho nesse tema da taxação, só pra gente, né, fazer aqui o que eu tinha entendido. Eu lembro assim, ó, quando foi anunciado, até o Poit falou aqui, falaram, olha, vai começar a taxar todas as importações de $50, inclusive as de pessoa física. E aí depois, o governo começou a falar, inclusive na postagem da Janja, ela esclarece isso, ela fala, não, olha, não é essa a intenção, só vai se aumentar a fiscalização quando houver ali importação de pessoa jurídica fazendo-se passar por pessoa física. Então, pessoal, o que vem acontecendo? Existe essa isenção de imposto para quem é uma pessoa física e compra um produto de uma pessoa física no exterior, ok? Até $50, ok. O que vinha acontecendo? As pessoas compravam valores mais altos e de pessoas jurídicas, mas é difícil você entender se a pessoa jurídica que está lá na China é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Teve um caso que saiu na imprensa, até que o cara deu o nome de Jack Chan para o exportador, né? Como fazendo uma piada assim com a gente, né? E aí eles mandam, ao invés de mandar o produto inteiro, então você compra, sei lá, $300, eles fatiam as entregas, as notas, para parecer que são encomendas de menos de $50. Então, eu tinha entendido que ia ser essa fiscalização. Então, entrando no tema, só para, né, que vem no meu tempo, gente, que meu cronômetro tá aqui do ladinho. 1 minuto. 1 minuto, pronto. Entrando no tema, eu fiquei confusa com as comunicações, então eu acho que é muito desgastante, e isso vai ter que ser ajustado no governo, como se comunicar com o eleitorado. Porque eu primeiro me apavorei e falei, nossa, vai taxar pessoa física. Aí depois eu me acalmei e falou, não, é só fiscalização. Aí ontem o ministro Haddad falou, não, olha, a gente desistiu de taxar. E eu, ué, mas ia taxar? Então, assim, essa confusão eu concordo, nesse ponto eu concordo com o Vinícius, concordo com a Lu, de que é preciso se comunicar melhor com a classe média, então vai ter que ser feito um ajuste aí. E talvez faltou também um pouco de tato da equipe do Ministério da Fazenda, que não seguiu o principal comando do presidente Lula logo do início, que foi qualquer medida que vai ter impacto na sociedade, tragam para a Casa Civil antes de falar com a imprensa. E isso não aconteceu. Muito bem, Gabi, só para esclarecer aqui nos 12 segundos da Gabi, que o Jack Chan é um ator, né, chinês, acho que sim, e ótimos não sei, filmes dele. Mas, enfim, participou do Karate Kid, participou de um monte de filmes, Hora do Rush, enfim, aqui você... E aí, claro, você que não conhece Jack Chan, você deve ter 20 anos de idade. É verdade, assista, você vai gostar. Bom, agora eu agradeço pelo debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. Já? Gabriela faz agora uma pergunta para o Vinícius Poit, que terá 1 minuto para a resposta. Poit, qual que você acha que seria uma solução para que o governo se comunique melhor com a classe média? Agora, pensando em proposta propositiva, tá? Gabriela, escutar a área técnica do governo. Quando a gente vê esse bate-cabeça, inclusive levantando a bola agora do ministro Fernando Haddad, que aparentemente enfrenta um fogo amigo, aparentemente esboça um diálogo, esboça conta, sabe? Esboça alguma preocupação e enfrenta embates dentro do próprio partido. Tanto que as últimas mensagens, teve uma reunião que o presidente Lula resolveu levantar a bola do Haddad. Olha, gente, está aqui o ministro Haddad sempre sorridente, sempre bem, e aquilo ali melhorou os ânimos do mercado.
Porque parece que os presidenciáveis desse governo, Haddad, Alckmin, Tebet, são colocados meio na fogueira, sabe? Então, escutar a área técnica, fazer conta, presidente Lula parar de falar de improviso, já vai ajudar demais esse Brasil dar uma melhorada. Obrigada. Muito bem, agora é a vez da Gabriela fazer... Não, eu já fiz. Poit fazer. Eu nunca vou me acertar com isso, gente. É o Poit faz a pergunta para a Gabriela. Gabriela, direto ao ponto. Tá bom. Tem que taxar esses produtos importados mais? Taxar Shein, taxar ou não? Olha, eu sou consumidora da Shein, desses sites, mas eu acho que precisa, se não for taxar, precisa aumentar a fiscalização, porque a gente está tendo evasão de divisas. Eu acho um absurdo. Empreendedores, né? Até você é um defensor dos empreendedores, né? Do mercado interno, que pagam seus impostos, que empregam as pessoas neste país, terem que arcar com essa diferença de preços, enquanto grandes empresas do exterior, né, estão ali sem pagar imposto e fraudando a nossa legislação. Então eu acho, não sei se precisa taxar especificamente, Poit, mas fiscalizar e coibir a evasão de divisas, com certeza. A gente não pode continuar desse jeito.